que como a gente está caminhando para o encerramento desses encontros nesse formato, talvez seja um bom momento da gente compartilhar um pouco como é que está sendo a sua experiência e como é que vem ressoando esse convite para a gente permitir que uma outra mente surja na nossa existência. Então, eu vou convidar quem quiser compartilhar um pouco do seu processo. Se alguém quiser falar aonde está, e aí trazer também mais intimidade, aproveitar que o grupo hoje tá um petit comitê aqui e todo mundo vai podendo se conhecer melhor. Então, vou deixar aí para quem quiser se colocar. Newton está tentando falar? Você está com dificuldade com o microfone? Tem como ajudar ele, Richard, ou alguma coisa do... Não. Talvez se você sair da sala e entrar de novo, Newton. E aí quando aparece ali Join, usar as especificações do seu computador. Tenta mudar ali quando você entra de novo. Já foi ele, hein? Aí. Não dá para ouvir. Dá para ver que você abriu o microfone, mas a gente não te ouve. Quem está chegando agora, Gabriela, a gente está, tudo bom? Fabiana, Tabata. É um momento assim da gente compartilhar um pouco como é que está sendo o seu processo e, e caminhar juntos aí. Conseguiu, Newton? Conseguiu? Dá para... Tá rolando? Tá? Não, a gente te ouviu aquela hora e parou de te ouvir. E agora? Dá? Vamos ver se vai agora, né? Da corda. Então, boa noite. Eu sou aqui de São Paulo. Estive aí com vocês, com algumas pessoas daí no fim de semana. Pô, foi uma experiência maravilhosa. Mas acho que meu processo fechou quando eu fechei a porteira para ir embora.
Que aí já veio, pô, me perdi, não conseguia sair da serra, veio as raivas da mãe que tinha os lances com ela. Mas, puta, meu, ontem, puta, tive umas sensações muito loucas, assim, de felicidade e choro, não sei, tá? O negócio tá rolando, né? Mas estou me sentindo bem, leve, tô nesse fluxo aí, né? Vamos, tô curtindo, foi impactante, mas foi válido, tá? Tô adorando isso daí. E vamos lá, né? E obrigado. Sim. Obrigada a você. Imagina. É isso mesmo. É, abre a porteira, na verdade, abre tudo junto, né? Um monte de emoções. Eu abri e fechei, né? E, pô, tomei até Coca-Cola e comi carne, viu? Muito bom. Eu saí cansado, foi, foi intensa a parada, mas foi legal, tá valendo. É, muito bom. Muito bom. Eu sinto que para a gente seguir assim junto e criar algo que faça sentido a todos, não é nem sentido, mas que sintonize todos, né? E eu falo muito, para mim é bem importante, assim, talvez para todos, a poder ouvir o que está aí acontecendo do outro lado. Então é por isso que eu acho que, sem se importar muito com o que vai dizer, mas poder ter esse momento de expressão vai ser muito bem-vinda. Boa noite, gente. Eu entrei um pouquinho atrasada e eu não peguei o começo do que você falou, mas basicamente é assim, a gente que está acompanhando os vídeos, essa conversa, dizer o que está passando, né? Então. Assim, esse processo meu com você, Ana, com as coisas que eu tenho aprendido, é pesado. É difícil para mim, sabe? Não tem história de leveza, não, comigo. Para mim tem sido um embate, sabe? E aí, às vezes, eu penso que nem quando teve aquele encontro com o Oswaldo aí, o seu marido, o Fábio, ele falou: bom, muito bem, então já estamos conversados, agora vamos para ação. E aí, quando ele disse isso, parece que já tinha alguma coisa em mim que falava: Tabata, ação, porque eu me apego muito na parte teórica, assim. Às vezes eu tenho vontade de escrever o que você fala, sabe? Porque eu acho incrível, assim, na hora que você tá falando, eu falo, meu, isso dá para fazer uma teoria disso, sabe? Só que não é justamente o contrário a proposta, né? É justamente, pelo que eu entendo, você partiu de algumas teorias e você está justamente incorporando isso na sua vida, né? Então, mas assim, a semana passada, quando você falou assim, esse processo pode ficar só mental, se a gente continuar só na conversa e tal, e eu sinto que para mim acontece bastante isso. Tem horas que é como se eu conseguisse dizer o que você fala, assim, a teoria de tudo isso. Então, assim, a minha mente me domina, sabe?
E aí, na hora da ação, é pouco. Eu sinto que é pouco. Mas eu já vejo algumas coisas pintando. Bastante... Antes de você falar da inibição, já estava rolando aqui, principalmente na relação com as crianças. Tem muito conflito ainda em relação à escola, em relação à nossa relação mesmo aqui em casa, mas essa coisa da inibição tem acontecido. Diferente, por exemplo, de quando eu era criança, que se de repente você... Criança tem umas coisas de falar umas... como que eu posso dizer? Falar umas coisas que vêm na mente, assim, sem julgar. E aí, quando eu era pequena, se eu falasse, alguém já ia vir falar: não, mas isso é feio. Não fala assim, você tem que ser boazinha, você tem que fazer... Então, já faz um tempo que quando vinha esse pulso, dava tempo de eu ficar quieta. Então, assim, eu acho que eu tô conseguindo fazer uma partezinha, assim, do que eu tenho aprendido. E às vezes me vem uns pensamentos assim de acho que eu não vou conseguir. Assim, eu entendi a proposta, faz todo sentido para mim. Quando você fala, é como se isso já existisse dentro de mim, assim, vai me acendendo luzes, assim. É incrível, assim, ver os seus vídeos, desde que eu te conheci, ler as coisas que você escreve. Nossa, bate muito certo em mim, sabe? Bate como verdade, assim. Mas aí eu falo, ok, mas e aí? Isso vai rolar na minha vida? Eu vou conseguir pôr isso em prática? E às vezes me dá a sensação, às vezes vem alguma voz que diz para mim, não, você não vai conseguir alinhar isso, né? Esse pensamento com a vivência. Aí depois vem outro pensamento e fala assim, mas a Ana faz um tempo que começou isso. Você às vezes fala que faz 20 anos, né, que você faz a supina e tal. Aí eu falo, não, gente, eu conheci ela ano passado, acho que tá no começo ainda, acho que eu consigo, sabe? Então fica essas conversas internas, assim. Sim, eu te entendo, Tabata. Eu acho que muito bom você ter falado isso, porque esse é o nosso treino, né? De ouvir uma coisa e se já faz sentido, aquilo já é o máximo. Imagina assim, quando a gente estava na escola e a gente tinha que aprender um monte de coisa que não fazia sentido, mas mesmo assim a gente treinou essa mente a aprender as coisas sem sentido. E quando a gente tinha aquele professor que falava uma coisa que fazia sentido, era incrível. Mas teve alguma coisa ainda que só o sentido não sustenta. Porque faz sentido, mas como a gente foi criado num sistema e numa cultura de dualidade, de separação da mente do corpo, do aprendizado, a gente tem essa tranquilidade, essa intimidade em falar, eu entendi isso, mas eu não consigo agir nisso. Isso é um modo de ter aprendido, né? Como se fosse separado, como se aprender alguma coisa, entender alguma coisa fosse separado da capacidade de ação daquela coisa. Mas o nosso treinamento nos fez capaz disso. Para mim também não é fácil. Eu experimento pesos também, é pesado, mas eu também experimento leveza, então está tudo num campo à disposição. Mas o que eu sim, e também acho que o tempo tem uma coisa, mas não é só, é o campo. Então, por exemplo, eu acho que coisas que precisavam de mais tempo, quando a gente já tem um campo favorável, leva menos tempo. Sim. Então, não se compare, assim, não é comparável, porque tem uma coisa muito clara, assim, desde sempre a gente vem trabalhando se conectar com a criação da gente mesmo.
Uhum. E não existe comparação em criação da gente mesmo, e nem competição, Uhum. e nem alguém querendo te criar no seu lugar, né? Não existe concorrência de autocriação. Então é incomparável. Mas e cada um sabe ou não sabe o quanto a gente foi destituído, a gente foi separado, e quanto a gente criou conflitos internos por causa do nosso modo de vida. O que eu acho que todo mundo já sabe é que a gente está vendo um limite acontecendo, onde a autodestruição ela está superando a autocriação. Então, eu acho que tem um lugar aí que a gente já está sabendo disso. Mas, paradoxalmente, igual a Cuca fala, quando a gente vai para as trevas, a luz fica muito perto. Quando a gente vai para a autodestruição, a autoconstrução, a autocriação também fica muito perto. Então, é um paradoxo mesmo. E o que me ressoa é que quando a gente se dispõe a permitir que uma mente paradoxal seja criada, ela vai ser criada na experiência e não na teoria. Então, necessariamente, a gente vai viver experiências que vai seduzir a nossa mente para atuar da mesma maneira, como a gente sempre atuou na dualidade. Isso quer dizer o quê? Existe o certo e o errado, existe o lado bom e o lado ruim, existe o eu e o outro, existe a separação. E aí é nesse momento dessa dureza que se a gente consegue inibir essa resposta automática da dualidade, pode ser que a mente paradoxal comece a aparecer. E para isso a gente vai ajudando, reconhecendo que são polaridades que sempre se encontram, né? Com as crianças, né? Você que também tem crianças por perto, tem uma coisa que eu experimento que é sempre assim. Quando a criança vem com uma questão, e ela vem com uma questão já de um modo manhoso, ela vem chorando, ela vem reclamando, se a gente prestar atenção, nunca é aquilo que ela está falando. Ela vem dizer que está muito chateada porque a amiga não sei o quê. E não é aquilo. Ela, na verdade, quando ela só ficou chateada com aquilo porque ela já estava chateada com alguma outra coisa. E com criança fica muito fácil de ver isso, que não é aquilo que ela está se colocando. E aí eu comecei a perceber isso nos adultos, né? Em mim principalmente. Então, de repente eu estou irritada e a minha filha fala: você está irritada? E claro, me viria na cabeça: claro que eu estou irritada. Você está me perguntando a mesma coisa há meia hora, eu estou falando não há meia hora, então é claro que eu estou irritada. E não é isso que me deixou irritada. Eu já estava irritada e por isso as coisas aconteceram dessa maneira. Às vezes eu olho a vida num radicalismo de que realmente não existe nada que esteja destoando de quem nós estamos naquele momento. E aí aparecem coincidências, e aí aparecem... a minha irritação cria situações irritáveis, mas eu já estou irritada, por isso que eu crio situações irritáveis e etc. Então, às vezes eu vejo a vida nesse radicalismo, assim, que não existe mais nada que não seja um único ser nesse mundo. E que a gente se confunde achando que é a gente mesmo, esse único ser. Mas, na nossa perspectiva, pode até parecer. Mas eu arriscaria dizer que esse único ser que existe não é a gente mesmo. Que esse único ser que existe eu chamaria hoje, sei lá, de universo. Então, existe um universo que é esse único ser. Isso eu estou falando coisas que surgem quando eu começo a entrar num processo dualista, né? E hoje eu entrei no processo dualista e me surgiu essa ideia de que existe um único ser que vou compartilhar com vocês sem nem ter desenvolvido muito, vamos ver o que vai sair. Existe um único ser que é o universo. E esse ser é composto por inúmeras, infinitas e finitas partes.
E isso já inspirado na nossa próxima jornada da vacuidade, no vazio, se a gente, com esse único ser, começa a encontrar o que é esse ser, qual das partes representa esse ser, então está ali o universo. É o planeta Terra que representa o universo? Não. É o céu, todos os planetas juntos? Também não. São todas as coisas que existem nisso? Também não, porque são todas as coisas que existem no universo. Você não vai conseguir nomear todas essas coisas, então também não é isso. E aí, conforme você vai indo bem fundo nessa pergunta e recorrente nela, você pode até chegar no ser humano, né? O ser humano como fazendo parte desse ser, que é o universo, que é uma rede. E quem nessa rede representa o universo? Ninguém, né? Mas aí a gente vai para o ser humano e aí a gente vê de novo a mesma coisa acontecendo, a meta-realidade. Então, a mesma coisa, você pega o ser humano, que é um ser, é um único ser, aquele ser humano, e ele é composto por muitas partes, finitas e infinitas. E nenhuma dessas partes representa o todo do ser humano. E quando eu vou fundo, então o que tem lá antes disso, eu chego no vazio. Eu chego num lugar que é invisível. E que é um vazio vibracional, não é um vazio que é um nada. Então, às vezes é isso. Às vezes, quando eu entro numa situação que eu me empaco na dualidade, surgem percepções. E cada vez mais, hoje em dia, a necessidade dessas percepções, ela está vindo para o encontro com o vazio, o encontro com esse ser vibracional que é antes da existência. Então, se hoje eu posso falar, eu sou mulher, brasileira, tenho 50 anos, moro em Piracaia, tenho esse tipo de pensamento, tenho esse tipo de funcionamento orgânico, e aí eu vou indo, e até que chega uma hora que eu vou chegar no antes disso tudo, e é só um ser vibracional, que não é nem eu, nem o meu sexo, nem o lugar que eu moro, nem o meu pensamento, nem os meus hábitos, nem minhas crenças, né? Então, eu estou sentindo que a gente está criando um campo capaz de ganhar uma intimidade ousadíssima com a existência vibracional que somos nós. E por isso que nessa última jornada, quando eu anunciei a próxima, que vai ser a jornada do vazio, eu senti que a gente está preparado para isso. A gente está preparado para começar a ganhar essa intimidade com esse ser vibracional. Que somos nós antes da nossa existência reconhecida. E é a própria existência. Então, Tabata, não tenho dúvida o quanto tudo isso é enlouquecedor e às vezes impossível na vida cotidiana, porque é isso, né? A vida cotidiana traz tanta concretude, que eu brinquei com eles, né? Que é tudo uma ilusão, então vai aparecer todo mundo na jornada do vazio falando, toma minhas contas ilusórias para pagar, né? Porque como é que a gente vai dizer que a conta que tem para pagar é ilusória? Aí a gente vai receber todas as contas, vai colocar na fogueira, elas vão queimar, elas vão parar de existir, né? E não vai adiantar nada. Então, eu sinto que essa nossa interlocução, ela vem justo por causa disso, porque a gente está entrando num campo sem referência. Por mais que a gente tenha alguma referência, é só a experiência que nos dá essa possibilidade, mais nada. Não adianta, a gente está entrando num campo que conhecer sobre isso diz muito pouco. E isso a gente não tem referência. A nossa referência é sempre, se eu conheço, eu tenho opção, faço assim ou não, né? Então eu sinto isso, que a gente está entrando num campo sem referências e qualquer referência vai ser necessário vivê-las para poder existir. E que a gente precisa
criar sempre a prudência da lucidez para não cair numa loucura mesmo, né? Me veio uma imagem durante a nossa jornada aqui também que ficou bem forte, bem presente em mim. A gente está terminando de construir uma sala redonda de teto de palha, um carramanchão assim, né, grande. E aí, quando a construção de bambu e sapê, quando a construção começou, para fazer esse telhado bem alto e grande, gigante, foi fincado um poste no meio. E esse poste segurava a ponta do telhado. E aí esse telhado, apoiado nesse poste inicial, ele foi se criando, ele foi se construindo. E ele foi gerando um equilíbrio de autossustentabilidade ali. Quando isso se fez presente, esse poste do meio que segurava tudo, que se tirasse ele antes, ele cairia, o teto cairia. Nesse momento, esse poste foi cortado e o teto está lá até hoje, forte e firme. Pode pendurar coisa e tal, que ele está lá. Mas antes não. Antes, se cortasse aquele poste, o teto ia cair. Então, eu sinto isso, eu sinto que a gente vem construindo uma estrutura para poder cortar esse poste. É uma estrutura para poder cortar a mente dualista, integrar a mente dualista para vir outra. Mas é uma ilusão a gente achar que todo mundo vai poder cortar o poste ao mesmo tempo e que a gente se incentive. Vai lá, corta o poste, que daí que cai o teto vai ser na sua cabeça, né? Então, é melhor realmente ganhar uma prudência nisso. Mas tudo isso para dizer que o que eu sinto que a gente está fazendo é criando um campo. E esse campo vai dando velocidade. Ninguém vai se salvar sozinho. E ninguém vai se salvar porque o outro vai te salvar. Ou porque o outro vai te segurar na mão. Então, ao mesmo tempo que ninguém salva sozinho, ninguém salva o outro também. Nos resta criar um campo. Nos resta criar um campo de confiança e de reconhecimento de processos singulares, por mais que a gente esteja apontando para um mesmo caminho, né? Então, por isso que eu sinto que a gente está na hora de abrir um espaço desses encontros, porque a gente caminhou bastante nesse formato e esse formato trouxe bastante experiência, bastante trocas, mas chega uma hora que a gente vai precisar fazer alguma outra coisa para sair desse lugar que você colocou, Tabata. A gente vai precisar, num campo, juntos, de alguma maneira, juntos que eu digo assim, conectado, não necessariamente ao mesmo tempo ali, né? Começar a criar agora um outro movimento, porque esse movimento ele já se estabeleceu e daqui a pouco ele vai ser sequestrado, né? Pela mente vigente. Então eu acho que você está muito lúcida, Tabata, muito certa de falar. Nossa, uma coisa é saber isso, outra coisa é pôr isso na prática, né? E, na verdade, a gente precisa criar agora um campo onde primeiro a gente coloca alguma coisa na prática e depois a gente fica sabendo do que se trata isso, porque a gente já ganhou, a gente de tempos em tempos faz isso, né? A gente primeiro faz uma prática e depois fica sabendo o que é. Mas eu arrisco dizer que a gente já está saindo das práticas. Já faz um tempo que eu venho arriscando isso e agora está ficando claro. A prática, os exercícios, eles são só artifícios, mas rapidamente a gente vai criar uma relação de garantia com eles. E de alguma maneira a gente precisa sair do exercício e a gente precisa começar a encontrar outro modo de gerar esses processos, essas transformações, que não seja pelo exercício, porque aí fica parecendo que foi o exercício que fez aquilo, né? Só para terminar essa fala e continuar abrindo o microfone para quem quiser falar,
fica cada vez mais claro que a única coisa a se trabalhar somos nós mesmos. E a gente só tem acesso a gente mesmo, a gente não tem acesso ao outro. E quando a gente trabalha a gente mesmo, a gente reverbera alguma outra coisa. Trabalhar a gente mesmo faz uma diferença, assim, de que qualquer coisa que você receba, você lê um livro, você participa de um encontro virtual, você toma uma ayahuasca, você viaja, faz uma experiência numa viagem, qualquer coisa que você viva vai depender de você para que aquilo tenha algum tipo de sentido, significado, importância, qualidade. Sempre depende de quem está experimentando. Nunca tem uma coisa que você fala assim, olha, se você experimentar isso, com certeza você vai ter uma experiência. Então, digamos que alguém tomou ayahuasca e nessa ayahuasca entrou em conexão com alguma coisa incrível e falou, pronto, é só todo mundo tomar ayahuasca e pronto, todo mundo vai entrar nessa conexão. Aí o outro toma e entra num pesadelo profundo, né? E o outro toma e vomita, e o outro toma e dorme, e outro não tem a coisa em si que vai garantir, que vai salvar a gente. Muito menos um exercício, muito menos uma prática. E a gente vem sustentando o nosso processo através de práticas e exercícios como artifício para reconhecer que somos nós aquilo, né? Então, por exemplo, quando eu experimento alguma coisa que pode me alterar a consciência através de uma leitura, através de um alimento, através de uma substância, aquilo só vai reverberar aonde eu estou e não alguma coisa que a substância em si vai me trazer. Então, o trabalho é em nós e a gente tem que aproveitar que a gente tem acesso a nós e ninguém mais tem. E como é que a gente trabalha em nós? Reconhecendo que a cada situação a gente se apresenta. Então, a cada situação que nos dá um tipo de conflito, a gente reconhece o que está em nós, que tipo de conflito é esse que está em nós. E filho é ótimo para isso. Então, o filho vai lá e te faz uma coisa irritante, pronto, você já sabe que você tem irritação dentro de você. E por aí vai, né? As situações mostram onde a gente está. E aí, tendo isso na mão, a gente vai criando modos de poder fazer isso correr, fazer isso fluir, fazer isso transmutar, fazer isso recriar, descriar, cocriar, sei lá, qualquer palavra que a gente queira. Então, eu vou voltar a abrir esse espaço para quem puder e quiser compartilhar, porque vai esclarecendo esses nossos próximos 2 encontros que nos restam nesse formato. A gente pode ajustar algumas coisas para fazer uma mudança. Olá a todos. Ana, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim? Então, queria partilhar assim 2 coisas. Uma que está relacionada até com o exercício da semicipina e que está relacionada com, apesar de não ter-se manifestado recorrentemente, mas está relacionada com a primeira vez que eu fiz a semicipina. Veio assim uma grande dose de ansiedade, logo quando me deitei. Nem foi preciso mais nada, eu deitei-me, pus a cabeça e senti que o meu pescoço ia partir, que era assim uma coisa que não fazia sentido nenhuma vez, que é pôr a cabeça em cima de um livro, não é? E então é assim uma dose mesmo de ansiedade, eu não consegui fazer até ao final, nesse dia, não consegui fazer os 20 minutos. Então deixei, não é? Pronto, ok, veio e nunca mais voltou. E entretanto comecei, não sei bem de onde, a perceber que essa minha ansiedade mantinha-se porque eu cerrava, não é porque ela se mantinha, bem, enfim, não está na relação. O que eu comecei a perceber foi que os meus dentes cerram. E foi mesmo agora há pouquíssimos dias. E comecei a fazer exercício, cá está,
nesse sentido de ir ajudando, ir alimentando ir-me alimentando de uma coisa que não fosse ansiedade o tempo todo. E é incrível como o corpo Só um pouquinho. alimenta tanto esta sensação de a qualquer coisa que esteja a chegar, o meu próprio corpo está alimentado pela sensação de ansiedade. E é muito incrível como a coisa está tão forte, não é? Tão intensa. Então agora tenho feito assim exercícios nesse sentido de ir alterando essa sensação. Pronto, isso para falar dos exercícios. Depois outra coisa que eu tenho sentido é que, assim do ponto de vista do olhar, houve uma transformação e não é é mais no sentido da percepção do que propriamente de olhar dessa maneira. Mas pronto, mas vou dizer dessa forma. É como se eu estivesse a olhar para as coisas e visse em vários planos. É como se, de alguma forma, é tal e qual um diamante. É ver as coisas assim, depois reflete ali, depois reflete acolá. Então vejo os eixos entre as coisas, como é que elas estagnam, quando estou em relação, quando estou a falar sobre determinado assunto, e começo a ver as coisas assim, a fazerem isto. E então é curioso, pronto, porque são 2 exercícios que eu estou a falar, difíceis, não é? Mas há uma transformação na percepção, não é uma coisa que não tenha acontecido. E é isso. Pronto. Obrigada. Sim, sim, sem dúvida. A gente não ia se dedicar tanto tempo a exercícios se eles não dessem para a gente um caminho. O problema é só quando a gente quer ficar bom no exercício e pronto, né? E você só quer... E parece que o exercício é mais importante do que a vida, né? Você ficar funcionária do exercício, esse é o problema. Mas sim, tanto que eu vou até te dar um outro exercício já, que é o seguinte, quando a gente, com a nossa mente dualista, toda vez a gente já tem conceitos. Então, por exemplo, o conceito de que a ansiedade é ruim, né? E talvez até imagine que deitar na semissupina é que nos traga ansiedade, como se a ansiedade já não estivesse em nós e a semissupina é só um espaço que se abre para você ver onde você está. Mas aí o que a gente faz? A ansiedade é ruim e agora eu vou criar exercícios e práticas para me livrar da ansiedade porque ela é ruim. Acontece que não tem nada que esteja na nossa vida que de alguma maneira a gente não saberia fazer bom uso dela. E assim, eu arrisco dizer nesses artifícios que vieram lá da nossa infância e quiçá veio lá da nossa árvore genealógica. Coisas que, de alguma maneira, faz a gente falar, isso que eu estou fazendo me traz alguma recompensa, algum benefício, me traz alguma coisa boa. Mas aí, quando a gente aprende que aquilo é ruim, a gente não leva em consideração que também é bom, que também nos traz uma coisa boa. Esse é o problema de aprender as coisas com a mente, porque daí a gente dá como certo e aí a gente quer eliminar o ruim e ficar com o bom. Então, vamos voltar ali. Quando você se encontra com ansiedade, integrar a ansiedade é reconhecer que também tem algo bom na ansiedade. Você pode reconhecer que tem algo ruim, porque com a experiência de vida e com a sensibilidade, com a sensação, você percebe que ela te puxa energia, que ela te distrai, que ela te tira do eixo. Tudo isso você pode saber. Mas como é que surgiu a ansiedade? A gente vai achar o quê? Que tem algo em nós que é ruim, que é burro, que é desqualificável e que fez isso surgir, né? Eu apostaria que a ansiedade veio porque em algum momento ela gerou um benefício. Em algum momento ela trouxe uma coisa e
eu arrisco dizer que é na primeira infância que isso acontece, ou na herança familiar, que já vem, né? Que a gente já nasce com essa crença, com esse padrão. Então, eu também reconheceria o bom da ansiedade. Eu também daria chance para a ansiedade, porque daí eu vou saber que, sim, ela foi boa, ela foi útil, mas ela já não se faz mais necessária. Mas ela veio de uma necessidade e ela pode se tornar desnecessária, mas ela surgiu de uma necessidade, porque senão a gente não sai da dualidade de que existe alguma coisa ruim e que eu preciso me livrar dela. E se existe alguma coisa boa, eu preciso me apegar a ela. Então, aí está um exercício para a gente mudar nossa percepção. Tudo que incomodar e tudo que vier na nossa mente, como isso é ruim, trazer a afirmação, sim, é ruim, mas em algum momento isso foi bom. E se você reconheceu porque é bom, se você se responder qual é o melhor da ansiedade, talvez você reconheça. E a gente identificou a ansiedade com o melhor dela. Só que o adulto talvez tenha essa possibilidade de falar assim, tá, agora que a ansiedade me trouxe essa experiência e agora eu posso seguir sem ansiedade, mas porque ela me trouxe essa experiência. Então ela é boa e ela é ruim. E se ela é boa e ruim, ela se aproxima, ela fica íntegra, ela fica inteira, ela fica com os dois lados da moeda. Ansiedade de um lado bom e de outro lado ruim, juntas. E quando isso acontece, quando a integridade acontece, o que surge é um espaço. Porque, por exemplo, o símbolo talvez mais conhecido da integridade é o Yin Yang. Se você separa Yin Yang, já não é Yin Yang. Se você falar de Yin Yang separadamente, você sai desse espaço. Se você está no Yin Yang, a única coisa que existe lá é espaço, mais nada. Não existe ele separado. E ele junto, ele não existe também. Só existe o espaço. Então, é este lugar que cada vez que a gente encontra alguma coisa que está separada e a gente integra, surge o espaço. E espaço é tudo. Espaço dá para respirar, espaço dá para mudar a visão, dá para escutar de outra maneira. E a inibição, ela gera espaço, a semissupina gera espaço. E quando gera espaço, as primeiras coisas que vão surgir são as dualidades. Aí, neste espaço, eu integro as dualidades e o que surge? Um espaço renovado, um vazio, um vácuo ali. E nesse lugar, tudo pode acontecer. Aí vem uma sensação, ainda tem força. Aí vem uma sensação. Então, claro, é muito sedutor todas as dualidades. Então, não é assim, não é mecânico. A gente tem que estar bem inspirado, bem alimentado, bem dormido, bem amado, sei lá, tem que estar bem alguma coisa para poder, quando surge essa possibilidade de dualidade, integrar. Mas não é uma coisa automática, por isso que não é um exercício, é uma disposição. Por isso que o campo é muito importante, porque com o campo essa disposição ela surge. Então, aí está um exercício, Joana. Ao invés de sair, retirar a ansiedade do corpo, jogar fora, é acolher, é reconhecer que ela foi necessária. E se ela é reconhecida necessária, ela se torna desnecessária. E se ela se torna desnecessária, ela se integra e cria um espaço. E esse espaço, essa energia que a ansiedade o tempo todo acumulou, ela te entrega, ela te devolve. Então, sim, é uma delícia fazer exercício, eu adoro. Muito obrigada, Joana.
vai ficando cada vez mais forte, todas essas práticas, e mais intenso. Então, parece que assim, é tão fácil ficar no lado do negro, assim, tão fácil cair nesse buraco negro, e porque, não sei, é muito oscilante, assim. Então, é muito de perder a mão, sabe? De cair muito no desespero, muito. E é muito louco que isso dá um desânimo, porque você fala, meu Deus, mas estava indo tão bem, estava aí, pá, cai. Fala, não. Então, essa coisa é muito, assim, nossa, é um pouco que a Tabata falou, essa coisa do desespero, de fica cada vez mais forte. E voltar de uma jornada que foi tão linda e maravilhosa, e aí que vem as coisas com mais intensidade ainda. Você fala, caramba, não aprendi, não acredito, estou fazendo isso de novo. Não sou eu, não pode ser. Que burra, que nananã, sabe? Essas coisas, parece que não vai. Uma sensação de que patinando no mesmo lugar, tão intensa. E, difícil, assim. Sinto que é um caminho que eu gostaria que fosse mais linear, mais assim, suave, no sentido que, poxa, e agora? Né? Eu quero. Não, você volta para trás, dá 10 passinhos para frente, 20 para trás, sabe? É um vai e volta, que não acredito, eu não falo, não é possível uma coisa dessa, não estou entendendo o que está acontecendo. E queria só compartilhar que ontem me deu uma coisa de uma esperança tão grande que o Marcelo fez um Zoom, Marcelo, eu não sei falar o nome dele, Bauer, que do projeto dele, do Money of Good, e ele contou que foi você que estimulou. Nossa, aquilo me deu uma coisa assim, isso é tão incrível, assim, me deu uma felicidade de ouvir aquele moço falando de Zurique, do projeto dele, do dinheiro, né, com meditação e tudo. Falei, nossa, eu fiquei tão feliz. Mas aí, não sei, deu um sopro de felicidade, de uma coisa da humanidade tem solução. E daí você volta para trás. Não, cadê esse moço? Eu quero esse moço para ouvir mais, sabe assim? Uma coisa de, não sei, que eu queria compartilhar. Eu acho que você colocou uma coisa bem pontuada aí, Gabriela, que é o seguinte, a gente aprendeu isso, né? Eu vou lá, aprendo, me dedico, faço a lição de casa, entendo tudo e pronto. Aí eu vou lá e pratico. Então, só que não é assim. É assim, vou dizer como é que é. Você vai lá e aprende as coisas, se prepara e tal. Aí, para levar uma puta de uma rasteira, para levar um soco no estômago, para levar uma punhalada nas costas, seja o que for. Aí você vai levar para ter o quê? A oportunidade de realmente fazer o movimento. Porque o movimento ele não se dá na mente, o movimento se dá na prática. Então, toda essa vez que a gente, enquanto você ia falando, né, dá 10 passos para frente, volta 20, estava todo mundo rindo na tela, porque e eu inclusive, porque estava todo mundo falando, ai, que bom que não sou só eu, né, que vivo isso. Porque, primeiro que a gente tem a ilusão de que a gente tem algum lugar para chegar. Então, a gente está caminhando em direção a algum lugar. E não está caminhando em direção a lugar nenhum. Estou patinando, não saio do lugar. Porque não vai sair nunca do lugar. Porque a ideia não é sair do lugar. A ideia é estar neste lugar de outra maneira. E quem vai ficar de outra maneira? Nós mesmos. E quando é que a gente vai ficar de outra maneira? Quando a gente abrir mão da maneira conhecida que a gente, de alguma maneira, sustentou. E abrir mão disso é abrir mão do que a gente conhece de eu. É abrir mão desse eu. E abrir mão desse eu não é nada fácil, porque a gente está muito apegado a ele e a gente se confunde com a própria existência. A ideia do eu, a própria existência, como a ideia da mente dualista com o próprio eu, né?
Então, eu te diria uma coisa, assim, que vai te... que principalmente pelo seu trabalho e por todo as suas interlocuções, evita sempre ensinar alguém alguma coisa ou ajudar alguém em alguma coisa que você não tenha experienciado. Porque uma das maneiras mais recorrentes da gente fugir da própria experiência é a gente entregar essa experiência para que outra pessoa viva no nosso lugar. Então, eu tenho Quando eu me dispus a arriscar a fazer, por exemplo, um encontro virtual, que é um encontro onde eu não posso tocar nas pessoas, é um encontro onde eu não posso estabelecer uma experiência corporal e que ia ficar muito nesse lugar da fala, eu tive que me reconhecer preparada para nunca falar alguma coisa que eu estivesse ensinando, alguma coisa que eu não vivesse na própria experiência, que não fosse uma experiência minha, né? Então, como coaching e tal, é bem importante que tudo aquilo que a gente vai falar, né? Porque eu sei que é a sua profissão, que você experiencie, porque essa humanidade que vai dar para o outro, essa possibilidade de virar para o outro e falar assim, eu dou 10 passos para frente, 20 para trás, até descobrir que não é me deslocando do lugar, até cansar. E aí, quando eu desisto, eu falo, não vou mais sair desse lugar, alguma coisa se abre, né? Conforme a gente vai compartilhando nossas mazelas, nossos equívocos, as nossas frustrações, isso vai humanizando e vai ficando possível. Então, eu não sei qual foi a conversa que você teve com o Marcelo Bauer, mas há um tempo atrás, fazia muito tempo que ele estava, a gente já se encontrou algumas vezes, eu escrevi um prefácio do livro dele anterior e tal, mas teve algumas vezes, ele estava insistindo para a gente fazer um encontro, né? E não se encontrava, até que uma hora a gente se encontrou para esse encontro virtual. Ele na Alemanha e eu aqui. E a única coisa que eu me lembro foi de desarticular completamente o pensamento dele. Foi desarticular completamente. Então, eu fico muito alegre de ouvir você dizer que ele está se sentindo bem fortalecido na ferramenta, porque depois daquela desarticulação toda, e aí eu não falei mais com ele, a ferramenta vir com vida é porque o cara patinou bastante. E é muito bom que desarticular não mata ninguém, né? Que é o que a gente vem fazendo aqui, a gente vem se desarticulando. E não é para matar ninguém, não é para desqualificar ninguém, não é para desfavorecer nada. É para a gente cair numa real que a gente continua seguindo um padrão que a gente acredita que é, por exemplo, caminhar para frente, por exemplo, saber uma coisa e colocar aquilo em prática. Não, eu tenho que colocar aquilo em prática. E aí falar, era disso que se tratava, era isso. E agora eu escrevo a minha própria história. Talvez eu sinta que essas falas, elas não sejam, como eu não sinto ela como um ensinamento, elas sejam só para como a Tabata falou, já está dentro de mim tudo isso. Então, já está dentro de cada um de nós tudo isso. Então, é para talvez dar um impulso para uma ação, para poder falar, é verdade, está dentro de mim. E não ao contrário, né? Eu dominar alguma coisa e ir lá e praticar. Por isso que o exercício pode ser um lugar difícil, porque eu vou lá, faço exercício e não dá certo. É que eu esqueci de contar para outra pessoa que ela deveria reagir da maneira que o exercício fala. Então não funciona, porque também não é para falar para outra pessoa como é que é. É que o exercício ele é um iniciador, um incentivador para a gente viver um processo, não para a gente controlar uma situação. É incontrolável. E essas situações incontroláveis é uma oportunidade da gente transmutar a mente dualista para paradoxal.
Porque é o momento que eu posso, numa situação incontrolável, falar assim, nossa, não vou dar conta. Tá, então algo em mim dá conta, algo em mim quer viver isso. Quero fugir, tá, algo em mim quer ficar. É essa atração, né? Essa repulsão e atração constante que a gente tem. Inclusive nas relações, a gente morre de vontade de se juntar e ficar com alguém para logo construir uma parede para se proteger desse mesmo alguém. Para logo destruir essa parede para ficar mais perto. E aí construir outra parede. Então, é assim que a gente aprendeu. E a gente dá isso como certo. Porque no custo-benefício, a gente sabe que dá para machucar um pouquinho, mas também dá para se prevenir um pouquinho. E chegou a hora que não tem mais outra. A gente está entrando em contato um com o outro para uma fusão emocional. Não tem mais proteção. Não vai ter mais muro, a possibilidade de abrir um muro. É uma fusão emocional. A gente vai se colocar mesmo num encontro com outro inédito, que a gente não teve ainda isso. Só que como a gente vem de um lugar muito despreparado para isso, ao contrário, muito desinvestindo isso, a gente vai fusionar primeiro com as nossas neuroses, a gente vai fusionar primeiro com as nossas doenças, vai fusionar com tudo aquilo que na verdade, vai querer criar cada vez mais uma parede de proteção. Mas é um processo, vem de uma vida neurótica, vem de uma vida doente, vai começar a fusionar, vai ser por aí mesmo, pela doença e pela neurose. E tá bom, passa, deixa a neurose, deixa a doença patinar ali, passar, e a gente vê o que acontece depois, né? Então, esse não é um lugar para a gente dar certo. Esse é um lugar para a gente olhar para o errado com outro olho, com esse prisma aí da Joana, olhar errado e ver o diamante ali no errado, né? Então, quando a gente tem a ideia de que, puxa, agora eu sei como fazer certo, é só fazer e vai dançar, porque a gente sabe coisa nenhuma. A gente vai continuar fazendo errado e muda o olhar. Mudou o olhar, aquele errado já desaparece. E eu tenho essa sensação que a gente está sendo convidado pela existência a fusionar. E muito provavelmente a gente vai fusionar neuroticamente, vai fusionar na doença. E aí eu olho para a fusão com outros olhos e a doença vai embora. E fica a fusão. Mas eu tenho que mudar o olhar e não a fusão. A fusão está lá, ela está sendo chamada. A gente vai se fusionar loucamente. Só que primeiro provavelmente vai vir na neurose. Aí para de fusionar? Não. Muda o olhar. Muda quem você é na fusão. E aí alguma coisa diferente acontece, né? É na gente, não tem outra história. É em nós, só que é em nós dessa maneira errada. Deixa o errado vir e se transmuta no errado, pronto. Ao invés de evitar o errado e buscar o certo. Vamos viver todos os erros e nos tornarmos outras pessoas nesse erro. É isso, né? Então, a aluna nota 10 aqui vai ter que se ver de outra maneira, né? Obrigada, Gabi. A gente não vai finalizar esse encontro sem chamar a Cuca para falar. Fala, Cuca. Eu estava pensando aqui numa coisa que uma vez me desbaratou muito quando eu ouvi, que é sobre a passagem do tempo. E o que eu ouvi foi uma explicação de que o tempo não passa. O tempo, a gente está sempre parado e o tempo pulsa. E isso me deixou assim bastante perturbada quando eu comecei a pensar nisso. Mas agora ouvindo falar faz todo sentido, porque a gente tem essa noção, eu caminho como se eu for, a gente pega a metáfora e transforma numa coisa muito literal, e não é assim.
não é um caminho que eu estou andando para frente, Brasil, sempre em frente, não tem nada a ver com isso. E quando a gente está nessa, vem a cobrança. Acho que a cobrança é muito ruim, né? A hora que você está se cobrando, tem que fazer isso, tem que ser assim, não deu certo. Daí tem alguma coisa que já dançou mesmo, porque não pode haver cobrança. Se você está num momento, e teu momento não foi o ideal que você imaginava, é o teu momento, aquilo está acontecendo. Então, daí é que esse reconhecimento do que está acontecendo como algo precioso vem, né? Eu entendo assim. E daí não pode haver cobrança. Não pode haver cobrança porque não existe algo que pudesse ser diferente do que está sendo. Se está sendo, é. Por isso que é necessário, está sendo. Não sei, foram as ideias que eu estava pensando enquanto eu ouvia vocês falarem, e eu me identifiquei bastante com o que foi dito, assim. Mas, enfim, tem muito que caminhar, né? Caminhar não para fora, acho que para dentro, a gente tem que inverter a marcha, caminhar para dentro. Essa ideia do tempo pulsando e não correndo é fenomenal. Eu acho que é com ela que eu quero dormir hoje, porque a gente está atrás do tempo que está correndo, né? E está passando rápido o tempo e não tem mais tempo. Ele só está pulsando o tempo todo, é fenomenal. Pronto, estou pronta para essa noite. Quero dormir com isso. Muito bom, obrigada, Cuca. Então vamos, meus queridos e queridas, a gente pulsa esse tempo, caminha para dentro e se encontra. Semana que vem a gente se encontra. A interlocução pode continuar a qualquer momento, seja no grupo do WhatsApp da Rede Amalaia, seja numa coisa pessoal, se alguém quiser mandar um e-mail ou mandar uma mensagem ou ligar, porque é uma interlocução de criação de todos nós, né? Então, não chega nada do que não é necessário. Então, é tudo bem-vindo. Vamos nessa? Vamos pulsar esse tempo? Pulsar lá em Portugal, pulsar lá na Alemanha, em São Paulo, Sorocaba, lá na Fabiana, que está naquela cidade que eu não lembro o nome. Então, vamos. Então, um beijo. Nos vemos para a nossa penúltima semana que vem. A gente vai inventar alguma outra coisa depois.